Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec, capítulo 7. Nos intervalos que se seguiam de uma reunião a outra, não voltávamos ao nosso abrigo da espiritualidade. Permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser a viagem a empreender excessivamente dificultosa para grupo numeroso e pesado, tal como o nosso, poder repeti-la em trânsito diário. Assim foi que ficamos entre os homens cerca de 2 meses, tempo necessário à consecução das reuniões íntimas de que carecíamos e de outras tantas de preparação iniciática, nas quais apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados, sem a prática dos mistérios. Nossa qualidade de suicidas, cuja aura virulada por irradiações inferiores, podiam levar à perturbação e o desgosto às pobres criaturas encarnadas das quais nos aproximássemos, ou delas receberem influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos. Inibia-nos permanecer em quaisquer recintos habitados ou visitados por almas encarnadas. Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação e por isso mesmo submetidas às regras muito severas de conduta, o que impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena. Coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados e recalcitrantes no erro. Éramos então conduzidos a locais pitorescos nos arredores das povoações em que nos encontrássemos, e onde se tornasse difícil o ingresso dos homens, bosques amenos, prados ensombrados por árvores frutíferas, colinas férteis e verdejantes onde o gado saboreava a relva fresca da sua predileção. Tendas eram levantadas e aldeamento gracioso, invisível a olhos humanos, mas perfeitamente real para nós outros, e a que doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutores, surgia sob o zimbório eternamente azul dos céus brasileiros, nos quais o carro flamejante do astro-rei resplandecia com a pompa inigualável dos raios revigorantes. À noite, terna melancolia adoçava nossas amarguras de exilados do lar e da família, quando, voltando de assistir às arrebatadoras preleções evangélicas durante as reuniões dos espiritistas cristãos, nos quedávamos a meditar sobre o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos verges, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto fitávamos a umbela celeste marchetada de estrelas lucilantes e lindas. Profundas elucubrações então dilatavam nosso raciocínio, ao mesmo tempo em que contemplávamos, enternecidos, quais jovens enamorados, aquele espaço sideral arrastando a glória inavaliável com que o arquiteto supremo o dotou. Aqui eram astros fulgurantes e imensos, sóis poderosos, centros de força, de luz, de calor e de vida. Além, mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas de preceitos do mundo invisível como amoroso aceno fraterno, a afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz, e como nós, oriundas do mesmo sopro paternal divino que em nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda parte a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor, da sua sabedoria. Não raramente sob o sussurro mavioso das frondes que engrinaldavam aquelas noites ante as dúlcidas vibrações que refrescavam a noite clarificada pela refulgência dos astros que rolavam pela imensidão, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíam para o alívio de nossas inquietações,
Visitavam-nos em nosso acampamento pela calada da noite. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência. Ampliavam explicações a respeito da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. Grandes entusiastas da fé, concitavam-nos ao amor a Deus, a esperança na sua paternal bondade, a confiança no porvir por ele reservado ao gênero humano, a coragem para vencer, como bases inalienáveis de serenidade no grande esforço pelo progresso. Afiançavam ser todos eles atestados insofismáveis, patéticos, da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de que eram filiados. Doutrina cujas bases, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, transformaram-os em rijas fortalezas de fé capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que traziam em si mesmos, graças aos conhecimentos superiores que tinham da vida e dos destinos humanos. Expunham então, cheios de eloquência, os ardores da adversidade com que muitos deles lutavam, e ouvindo-os, abismávamos-nos. A nossa admiração crescia, tornando-os maiores no conceito que deles fazíamos. Este varão respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que lhe não respeitava o direito sagrado de pensar e de crer como lhe aprovesse. Esta senhora, carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações e desgostos diários. Eis, porém, mais esta que vira morrer o filho único em plena juventude, arrimo e doçura de sua viuvez e da sua velhice. Enquanto esta jovem, nas vésperas do consórcio ternamente almejado, se vira recompensada na sua doce e prometedora dedicação, com o perjúrio abominável daquele que lhe despertara os primeiros arroubos do coração. Pois o ser iniciado no espiritismo cristão não exclui a necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos. No entanto, a serenidade, a paciente conformidade presidiam a tais choques em seus corações. Haviam se voltado confiantes para o seio amorável de Jesus, fiéis ao convite terno que lhe conheciam permanente. Abriram os corações e o entendimento às doces influências celestes, alcandorando-se aos influxos assistenciais de seus guias e instrutores. E agora marchavam confiantes, demandando o futuro, certos da vitória final. Não tiveram pejo. Antes foi com visível bom humor que narraram que dentre eles havia os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões, sem ter feito a refeição da tarde, por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios dos campos e provê as necessidades dos pássaros que voam no ar, também teria com que lhes remediar a situação tão depressa quanto possível. E fortes se sentiam para, por si mesmos, e escudados na fé e no bom ânimo pela consequente, reagirem contra a penúria do momento e vencerem. Desse convívio, por assim dizer, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem da parte a parte. Mormente entre nós, desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. Tínhamos licença para segui-los em jornadas laboriosas no desempenho da beneficência, poderosamente interessantes. Tais labores serviam-nos de magnificentes lições, uma vez que, arraigados a insanos egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Não me eximirei de dedicar algumas linhas destas narrativas à descrição das operosidades a que assistimos então.
para só nos referirmos ao que era realizado por eles em corpo astral, durante as horas dedicadas ao sono e ao descanso físico material. Os médiuns e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança e estavam sob sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com os seus diretores. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico que experimentavam sob os auspícios da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, por Allan Kardec, não limitaria o concurso de sua boa vontade às sessões semanais de cunho secreto em o núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa a que serviam. Pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grande distância em corpo astral, associando-se a seus mentores e guias para nobres realizações. Em nossa falange, cada grupo de 10, ou mesmo em número menor, poderia associar-se-lhes no intuito de instruir-se, segui-lo nas peregrinações dignificantes em prol da causa esposada pelo Mestre Magnânimo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem os serviços a que mentores da legião tomassem parte da comitiva. Durante os 2 meses de nossa convivência na Terra, tive ocasião de segui-los algumas vezes, acompanhado de outros cômpares da falange, inclusive Belarmino, e seguidos de nossos afetuosos amigos de Canalejas e de Ramiro de Guzmán. Encaminhados por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais no silêncio da noite, abeirando-se dos leitos em que se gemiam pobres e enfermos, desesperançosos e tristes, no piedoso interesse de lhes ministrarem alívio e vigores novos com aplicações magnéticas vitalizantes de que eram fecundos depositários. Falavam-lhes amigavelmente, valendo-se da sonolência em que os viam mergulhados, e reanimavam-nos, transfundindo-lhes os alvores da fé e da esperança que iluminavam seus espíritos de crentes fiéis. Seguiram-lhes coragem e vontade de vencer por meio de conselhos e alvitres cuja inspiração recebiam de seus bondosos acompanhantes. Com eles, assim, ingressamos também em domicílios particulares, observando que o intuito que levavam era sempre de servir e aprender, quer se tratasse de visita aos palácios, ou às choupanas, ou até aos prostíbulos, pois entendiam com seus guias que também aqui existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos a reerguer e aconselhar. De outras vezes solicitavam nossa cooperação no empenho de consolar grandes infelizes, isto é, pessoas encarnadas que atravessavam testemunhos dolorosos na série de provações convenientes, e cuja tendência para desânimo e a desesperação poderia tornar-se fatal. Levavam-nos então para a sede da agremiação a que pertenciam e ali, enquanto seus fardos materiais continuavam em profundo sono, assim como os daqueles por quem se interessavam, reanimavam os pobres sofredores, expondo-lhes conceitos vivos e prudentes, ministrando-lhes os grandiosos ensinamentos evangélicos que enriqueciam suas próprias almas e deles faziam grandes e animosos batalhadores diários, incapazes de se julgarem vencidos, desanimados, desesperados. E era então que emprestávamos nossa dolorosa experiência, aquecendo em falar da sinistra aventura que o desânimo nos reservara, arrastando-nos para o abismo do suicídio. Belarmino encontrava ensejos, então, para expandir seu verbo arrebatador de orador fecundo e brilhante, e por mais de uma vez pôde ele arrebatar de uma queda certa infelizes que já se inclinavam para a enoitada região da qual provínhamos. Tudo isso valeu-nos aproveitamento valioso, elucidações de alto valor, exemplificação sedutora, ao passo que reação consoladora nos reanimava, fornecendo-nos esperança. Ao fim de 2 meses, porém, nada mais sendo necessário recebermos do plano material terreno, fora ordenado o regresso da falange à sua colônia do astral.
Não foi sem profunda comoção que abraçamos esses ternos e singelos amigos na última visita ao nosso bucólico aldeamento para as despedidas, e cuja placidez comunicativa do coração, tão sadio vigor emprestar às nossas almas vacilantes e apreensivas, conquanto seus corpos carnais se mantivessem adormecidos quando iam ver-nos, era bem certo que os enxergávamos realmente como homens ou mulheres sem que chegasse a impressionar-nos a diferença do envoltório. Hipotecamos-lhes gratidão eterna, apresentamos-lhes protestos de afeição inquebrantável, prometemos-lhes visitas frequentes tão depressa nolo permitissem as circunstâncias, retribuição das gentilezas e provas de consideração com que nos haviam honrado, assim nos víssemos para tanto capacitados. Por sua vez, prometeram continuar interessando-se pelo drama que nos aprisionava, quer orando a clemência divina em nosso favor, ou nos transmitindo suas expressões de amizade por meio das missivas telepáticas que suas faculdades anímicas principiavam a produzir, promessa que imensamente nos desvaneceu. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez dos nossos aparelhos de televisão, envoltas sempre nas ondas opalinas da prece e dos pensamentos generosos com que encaminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria da nossa situação. Se, passando 2 longos meses sobre a costa terrestre, hóspedes dos serenos céus brasileiros, não nos concederam os guardiães a devida autorização para visitarmos sítios queridos de nossa pátria, cujas recordações saudosas umedeciam de pranto as fibras sensíveis de nossas almas. Deram-nos, no entanto, a conhecer estes amigos prestativos e gentis, dóceis e humildes, os discípulos do nobre mestre da iniciação Allan Kardec, a cuja memória, desde então, passamos a render respeitoso preito de admiração. E pensávamos enternecidos e sinceramente encantados. Uma doutrina como essa, capaz de lapidar corações, abrilhantando-os com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos, não pode estar distante das verdades celestes.